Virando o jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Olá, muito boa noite, 8 horas 15 minutos. Estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, véspera de decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. E esse, claro, vai ser o nosso assunto principal do programa de hoje, mas não esquecendo que o Internacional tem uma decisão também muito importante na semana que vem. Na quarta-feira, o jogo aqui no Beira-Rio, diante do Tolima, valendo, eu diria, mais do que a classificação do Internacional. Eu diria valendo o ano para o Internacional, esse jogo da próxima quarta-feira. Estamos aqui no Virando o Jogo hoje pela RDC TV, canais 24 e 524, no sistema ClaroNet, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais para todo mundo. Você está vendo aí o nosso site rdctv.com.br, onde você tem a programação real-time ininterrupta da RDC TV, podendo assistir em qualquer parte do mundo. Se você optar por live aqui do Virando o Jogo, de todos os programas da RDC TV, você tem as nossas redes sociais. Para todas elas, tanto para o Twitter quanto para o YouTube e também o Facebook, você digita RDC TV Digital. RDC TV Digital no YouTube, também no Facebook. Lembrando sempre que pelo Facebook você interage, você participa conosco, mandando aí as suas opiniões, os seus questionamentos aqui para o Virando o Jogo. Tá certo? Vamos começar o programa. Diogo Rossi, está ali o Diogo Rossi, que brilhantemente apresentou o programa nesses dias aí da minha ausência e sempre ele apresenta também. Semana que vem vai estar apresentando aqui para vocês também o Virando o Jogo. Tudo bom, Diogo? Tudo tranquilo? Bem, Rogério, tudo bem. Bom te ver de volta, sinal que não largou o programa para virar deputado, então eu fiquei feliz. Pois é, né? Fiquei feliz. Não, essa aí já passou na minha vida, já não tem mais essa história aí. A política, a gente faz só uma política do esporte. Graças a Deus. Do futebol. Ao lado do Diogo Rossi está o Flávio Valente, já preparando aí a mochila para subir a serra amanhã para acompanhar o teu Grêmio. Exatamente, Rogério. Mais do que o meu Grêmio, vou acompanhar um jogo decisivo, né? Um jogo bom de futebol, Grêmio e Caxias, Caxias e Grêmio. Ou seja, um bom momento, uma boa decisão desse primeiro turno, né? E também se o Inter joga tudo, né, contra o Tolima na próxima quarta-feira, também é um momento importante para o Grêmio, porque se o Grêmio ganhar este turno, ele vai de sangue doce no segundo turno, já mirando mais a própria Libertadores. Né? Então, um jogo importantíssimo. E ao lado do Flávio Valente está o publicitário Ramiro Torres de Amaral. Ramiro Torres de Amaral, que algum tempo atrás era conhecido como meu filho. E hoje, né, pelo status que ele chegou, eu sou conhecido, né, como o pai do Ramiro. Bem-vindo aqui, não só ao programa, mas a Porto Alegre também, meu filho. Obrigado, Rogério. Prazer estar no teu programa, é um prazer estar aqui na bancada com o Flávio e com o Diogo também. E o Ramiro é colorado e tem observado. O Ramiro mora já há quantos anos? Você está morando em Londres, meu filho? São 8 anos em Londres e eu acho que eu tenho observado muito mais a Premier League, para sorte minha, do que até algum outro tipo de campeonato, né, no mundo inteiro, mas a qualidade da Premier League é algo realmente diferente. Então, trago esse olhar assim também para o nosso futebol aqui e fico até bem impressionado com os times do Rio Grande do Sul, tanto o Grêmio quanto o Inter agora nesse novo conceito. Acho que tem bastante coisa que o mesmo tipo de futebol que se joga lá tem muita influência com o que está se praticando aqui também. Bom, vamos falar. O Ramiro tem acompanhado, tem cuidado muito o Internacional nessa mudança aí de sistema tático que está o técnico Eduardo Cudê implementando no Internacional. Bom, você vai participando conosco, o Daniel Tirello já está aqui dizendo que vai dar Caxias 2-0 no Grêmio, né? Aqui da Fria Roma, está em Roma o Daniel Tirello, né? Aqui da Fria Roma na audiência.
Diz que vai dar 2-0 para o Caxias. Programa internacional mesmo, né? Porque um cara de Londres, o outro de Roma, e assim nós vamos. Né? É internacional, mas não do internacional. Não do internacional, não. Fica bem claro. Transcontinental. Mas Dá para acreditar no que o telespectador falou. Caxias 2, Grêmio 0. A estatística prova isso. Mas o Caxias já fez o 2-0 no Grêmio. E a estatística prova que fora de casa o Grêmio não consegue vencer o Caxias, né? Na história recente... Qual foi a última? Na história recente, o Grêmio venceu 3 e o Caxias venceu 5. Então, né, hoje o Caxias, em tese estatística, apenas leva vantagem em relação ao Grêmio. Eu diria que concordo com o Flávio sobre jogar de sangue doce no segundo turno, se o Grêmio ganhar o primeiro turno, só que eu acho que vale mais para o Caxias do que para o Grêmio, né? Porque o Caxias talvez não consiga repetir o segundo turno que fez no primeiro. Então o título agora é o balizador para jogar tranquilo, né? Jogar tranquilo e aí o segundo turno disputar e aí coloca fogo para Grêmio e Inter, né? Porque Grêmio e Inter... Os dois não conseguirão chegar na final se o Caxias for campeão, né? Mas o 2-0, o Tirello está falando em 2-0 agora, a realidade dos dois times é diferente agora do que foi no 2-0 na primeira rodada. É um outro jogo, né? É um outro enfrentamento, no caso, né? Aqui era um início de competição, o Grêmio muito mais vindo de uma preparação. Talvez, não sei se o Caxias começou antes, talvez tenha começado antes, os clubes do interior começam antes e vem melhor, né? Vem com mais ritmo, com mais desempenho assim, físico, né? E agora é um outro momento. Eu acredito que o Caxias poderá desempenhar bem e melhor se o Grêmio desfocar um pouco. Agora, se o Grêmio focar, em tese, né, as condições são todas para o Grêmio, né? Mas, claro, nada tá livre do Caxias, quem sabe, ser bem sucedido, né? Bom, eu tive esses últimos dias aí, né, meio afastado e inclusive do noticiário esportivo. Mas a grande discussão que nós tivemos para o Grenal de sábado passado era a questão do Renato usar 3 volantes. Vamos falar a expressão assim, né? Volantes, porque volante é todo mundo que hoje está no meio campo. Antigamente você tinha o centro médio porque era aquele cabeça de área. Aí você tinha o meia esquerda, o meia direita, tá? Hoje virou tudo volante. É difícil você identificar um jogador que seja um meia atacante. Porque daqui a pouco também todos são atacantes. Ou mais avançado ou compondo mais para o próprio meio de campo. Mas enfim. E a discussão agora não existe dos 3 volantes, né? A partir do Grenal se mostrou que os 3 jogadores podem jogar perfeitamente. Porque você tem o Lucas de marcação, mais de marcação. Matheus Henrique e Michael sabem jogar com a bola. Chegam na frente e voltam, né, para marcar. Então você tem jogadores de qualidade que somam muito quando tem que marcar. Talvez o Michael um pouco menos pela idade, né? Mas o Matheus Henrique tranquilamente faz esse vai e vem com qualidade. E o Michael acrescenta muito na frente, né? Então é um meio de campo realmente encorpado, na falta de um Jean-Pierre, que possa dar mais qualidade de passe, de chegada na frente. E na falta de um Thiago Neves, que não sei quando é que vai entrar realmente em forma, essa, acredito, seja a melhor opção do Renato. O Jean-Pierre também é um volante, né? Talvez o único desses citados aí, o Thiago Neves frente, é que não seria um volante. Mas acho que essa é uma discussão muito boa, a questão, né, da nomenclatura versus a função dos jogadores, né? O próprio Lucas, ele no Cruzeiro era um jogador fazendo até mais uma função de segundo homem do que de primeiro homem, como foi colocado no Grenal, né? E aí ele dá essa sustentação para esses outros 2 saírem mais no Grenal e também fazer os encaixes de marcação no meio do campo. Mas é muita qualidade, né? Sabem jogar, sabem distribuir, sabem ocupar os espaços, sabem fazer as movimentações. É bom quando tu soma qualidade com a pegada, né? Exato. Se a gente for na história aí, talvez o Falcão tenha personificado melhor isso, né? Porque tinha pegada, mas chegava com exuberância. Pegada em que sentido? O Falcão chegava atrás também, né? Pegava, marcava, tirava a bola, desarmava. Né? Falando em pegada hoje, frente, né? Pensa-se que pegada de marcar, de desarmar, no caso, não de bater. E a pegada também é a intensidade, né? A pegada não é bater, não é cometer a falta, né? É desarmar e construir, né? Exato. Então... Por falar em Maicon, o torcedor colorado essa semana, eu não sei por que isso não surgiu logo depois do Grenal.
É que a imagem ficou bem clara, que a questão da Da chegada entrada no Guerreiro. É que a Mas imagem... o que as redes sociais essa semana começaram a mandar de imagem, torcedor colorado reclamando que tinha que ter sido cartão vermelho e tal. O torcedor se indignou porque, para mim, assim, parece que a visão de quem estava no jogo sem um replay fica grave o lance, né? Parece que ele entrou assim para valer na coxa. Só que quando ele entra e ele esbarra no Guerreiro, ele recolhe o pé. Claro, ele não consegue evitar o choque, mas ele não continua com o pé para fazer o choque mesmo. Não, mas vem cá, recolheu. só um pouquinho. Se ele recolheu e ficaram as marcas na perna do Guerreiro, se ele não recolhe, o que é? Músculo exposto, então? Não, é que realmente, porque aí o corpo está indo, não conseguiu recolher todo, né? Mas isso aí, isso Mas traz me de volta parece pro que VAR, uma né? maldade, né? Mas Não, essa interpretação do VAR é que eu acho que é também a grande discussão. E lá fora, por exemplo, na Premier League, toda semana tem um lance polêmico também com relação ao VAR. Com a assistência e como que essa assistência está, de fato, contribuindo ali com a decisão do árbitro ou até prejudicando, tendo um outro critério do que o árbitro no campo está tendo. Sim. Isso não chegou, Diogo, no Grenal a ser observado pelo VAR? Sim, foi observado, foi. mas O foi Jean-Pierre, considerado que não era para expulsão. Eu também acho que não era O para expulsão. Jean-Pierre botou a mão no ouvido e ficou esperando a orientação. Que E aí depois seguiu, né? né? Tem um detalhe, né? O torcedor do Internacional, ele faz com todo o direito o que faz, né? Que é repercutir na internet, nas redes sociais, uma foto do lance. Sim. O que não é o lance, né? A foto não é o lance, o lance não é parado, né? Como o Flávio disse, ele tem uma continuidade. Tem o fato de agir daquela maneira, de recuar a perna, né? De ser prejudicial. Eu até discuti com o Diego Real na segunda-feira, dizendo para ele assim, ó, na minha visão, se eu sou árbitro, mesmo que o VAR me dissesse que não era para expulsão, eu expulsava. Por dois motivos. Primeiro, porque já tinha um expulso do outro lado, né? E de maneira correta. Mas isso não pode ser critério. Mas é o meu critério de arbitragem. Mas Não, se eu não tiver critério, se eu não puder, é o meu. Desculpa. Mas a gente pode ter Primeiro, um critério. Se tu me dá um tiro, eu te dou um tiro. Mas ele corria um risco gigante de perder o jogo ali, o Jean-Pierre. Porque se os jogadores do Internacional tivessem interpretado da maneira como o torcedor interpretou depois, poderiam ter perdido a cabeça por ali. E aí poderiam até cobrar da arbitragem depois, o que bem entendessem, né? É que ato contínuo também, o Michael, Claro. assim como o pé foi e ele tentou tirar e não concordo. conseguiu tirar todo, ele foi automaticamente pedir desculpa pro Guerreiro. Ele não se afastou, ele não ficou na maldade, digamos. E foi um ato sincero, me pareceu, Isso aí do também Michael. não tem como né? o árbitro avaliar, né? Se aí tem não maldade tem. ou não, Quer né? dizer, Não, pra gente avaliar o lance como um todo, né? mas isso também, a tua interpretação é uma interpretação própria tua, pessoal. Daqui a pouco pessoal. alguém pode interpretar o seguinte, não, o Michael foi muito esperto. Sim, fez o Entendeu? papel de... E aí... E pediu teve desculpa. um lance também que agora eu acho que foi no Alisson. Teve um jogador do Inter que também na passada acabou não conseguindo evitar o Moisés e pisou na panturrilha do Alisson. Aí ele se retorceu até, mas ele também não conseguiu evitar. O pé estava indo e ele pisou mesmo, né? Mas foi um lance, eu não me lembro Foi desse uma lance. falta que o Alisson tá caído e o Moisés... Na passada, Na sequência. Na raspa passada... a perna na coxa do pé, perdão, né? O pé, Chuteira, e aí, as travas cravadas no Alisson. fizeram o andar da caminhada em cima do... Mas o Moisés levou cartão amarelo? Não levou lance? nada, porque foi um lance já já de bola, com a bola parada, tudo. Já Sim, tinha sido esse marcado foi falta. como um lance casual, então E- mesmo. eu não... Aí que tá. Qual é a interpretação? Não, eu digo tem para não maldade? ter levado tem? um cartão. E aí me parece que nesse lance não teria uma interpretação branda. Não, é que eu concordo Porque com... se o jogo estava parado e ele pisa no jogador adversário, aí a intenção é clara, né? eu não Porque ele não consigo conseguia avaliar segurar isso. o corpo também, né? Ele já estava parado. Estava parado. Acho que o Jean-Pierre fez uma boa arbitragem. Eu acho que foi boa. Aliás, eu acho que foi perfeito. Eu acho que perfeito. o único erro do Perfeito. Jean-Pierre, e que eu absolvo porque eu não tinha reparado também na hora do campo, do jogo, e o Diego Almeida Real, né, comentarista de arbitragem lá da Rádio Grenal, é que fez essa observação e depois é que eu fui prestar atenção. Né? O chute do Edenilson, Sim, no gol do Grêmio, né? que é onde a origem do gol do Grêmio foi de um tiro de meta. Aquele sim, erro, que E né? aquele Que a lance bola- seria escanteio. Ela porque bate no jogador que está na frente do Caio Emerson, Henrique. né? Bate no Caio Henrique. Eu sou sincero com vocês, né? Até disse aqui já no programa. Eu não consigo ver a bola bater, né?
Por mais que... Não, Ela por bate mais bem que no todo início, mundo né? Ela é diga... clara, ela Uma bate ra- no início, ela Parece que é uma raspa. raspadinha. Ele Eu- bate, ela olha, raspa, o bate, goleiro né, faz e não toca na bola. Mas ela Eu não tinha realmente Foi observado, bem vi que os pouquinho. jogadores reclamaram. Porque a bola nem gira, né? Vi que os jogadores reclamaram na hora, mas aí fui ver e a minha atenção no lance ficou para a ação do goleiro. Que não E toca. a bola já passa dizia, um palmo não toca, acima. Só que Exatamente ali, isso. Ali o VAR não pode atuar também, né? Foi Não, um erro de ali olho. não tem. Né? É olho. Ali não tem. Foi E é muito difícil, rápido, é bem rápido, difícil. exato. Ali é muito Ali não tem atuação, Não tem VAR. atuação do VAR. Mas eu não sei, só trazendo para essa questão do... Quando ele deu o cartão, por exemplo, foi para o Musto e para o... Matheus Henrique. Henrique. Ali, será que não foi um pouco de exagero nesses dois amarelos? Esse eu também acho que foi. Porque eu não acho, porque o Musto dá um soco no Matheus Henrique e o Matheus devolve com um soco. Então... Não foi só um empurrão, então. Não, foi quando, uma quando a agressão jogada de fato. para na falta, o Matheus Se Henrique foi e o soco, Musto é deixam pra o braço. cartão, É que não é um soco-tapa, sabe? Aquele que tu Sei, deixa assim e se esbarram, daí o árbitro, para não gerar confusão, Mas aí tem que ele amarela os dois. Mas será que ali também não pode ser, chama atenção Podia e não ter precisa segurado amarelar os ali. dois? Eu acho que tem jogos e jogos, né? Outro contemporiza num Grêmio e Caxias, outro contemporiza no Grenal. O que é mais fácil? Mas o Jean-Pierre já está chegando num nível que talvez num próximo Grenal ele não dê esse cartão amarelo. Já é o 6º Grenal dele. Pois é. Acho que ele vai continuar dando, é o estilo dele. Não sei. Vamos Quantos lembrar minutos que... tinha de jogo bem nesse... pouco ali. Ali não tinha 20, eu acho. Né? Não tinha 20. Mas é questão de tu marcar a presença. Mas é que é o... Exato. O primeiro Grenal. ele se vale disso, né? Ele se Dá o recado, ó, tô aqui, ó. Não, mas tudo bem, mas eu digo assim, por exemplo, o Voaden e o Daronco, que já estão mais descolados. Esses aí talvez eu não não sei. daria e não daria Talvez. outras coisas também, né? Porque o Daronco às vezes não dá outras coisas também, né? O quê? Não, às vezes ele deixa passar muita coisa, inclusive os erros dele. Daron que vai estar na Libertadores, né? No meio da próxima semana. Eu lembrei Por isso, mais uma vez eu acho fora, que não chama. Inter e Veranópolis, que ele fez um E amanhã gol quem é que duro. apita amanhã? Voadem. O Leandro Voaden apita a decisão. Caxias e Grêmio. E amanhã a arbitragem histórica, né? Pela primeira vez uma mulher na bandeirinha em uma final de campeonato aqui no Rio Grande do Sul. Luísa Final de Reis. turno. Final de campeonato porque é o final de um turno, mas é uma Um final jogo do Gauchão. importante, uma decisão. Uma né? final no Uma estado, decisão. a Luísa Reis, né? É a primeira bandeirinha mulher Que bom. que vai estar presente lá no... Ótimo. Sensacional. Humberto Claudino dá boa noite aqui para todos nós. O Luiz Felipe Ortiz Cruz, Esse é um mandando grande- um abraço para o Flávio Valente. Ele está falando de São Paulo, esse é o autor da letra, aquela Nós Vamos Acabar com o Planeta, você lembra daquela música na Libertadores? Né? Um belo amigo, grande abraço, Luiz Ortiz, Luiz Felipe. E ele faz um elogio aqui para a RDC, que estamos fazendo o melhor jornalismo esportivo da televisão aqui do Rio Grande do Sul. Tá? O Mauro Meneguzzi diz, Grêmio ganha amanhã, tchê, fácil, Grêmio vai com tudo amanhã. Bom, temos mais telespectadores, você pode mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, hoje não. Hoje é pelo Facebook, mensagem pelo Facebook. Você que está nos acompanhando aí, em qualquer parte do Brasil e do mundo, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, mande as suas mensagens, RDC TV Digital, você acessa o Facebook, nos acompanha e manda também os seus questionamentos. Bom, quero lembrar para vocês que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Então, você, cliente Banrisul, tem a possibilidade de simplificar a sua vida através do aplicativo Banrisul Digital. Se você ainda não baixou, baixe e comece a usá-lo hoje mesmo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Mensagem do Sesc, nós voltamos em seguida aí para ouvir o Vitor Ferraz, né, a respeito dessa decisão amanhã em Caxias do Sul, diante do Caxias. Um instante só. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Você viu aí agora, né?
esse pacote de viagem tem para Gramado também. Aliás, tem o Sesc, um belíssimo hotel em Gramado, tem na praia e tal. E falando em hotéis, eu estou aqui hoje me acompanhando no programa, né, com o senhor Laguetinho. O senhor Laguetinho, esse simpático castor aqui, é o mascote da rede Lagueto de Hotéis. Quero mandar um grande abraço para o pessoal todo da Lagueto, em especial para aqueles que nos atenderam muito bem nesses dias lá no Lagueto Vivace Canela, né? Tem várias unidades em Canela e Gramado, a rede Lagueto de Hotéis. Então, um grande abraço, muito obrigado. Vai ficar me fazendo companhia aqui o senhor Laguetinho. O senhor Laguetinho está com a bola, inclusive, aqui também, né? Já vai dominando aqui o senhor Laguetinho. Vamos acompanhar, então, o que fala o Vitor Ferraz. Inicialmente, ele fala o quê, o Diogo Rossi? Ele falou algumas possibilidades, especialmente primeiro sobre o Caxias, né, que é o adversário do Grêmio amanhã. A diferença, né, do Caxias do primeiro jogo para o jogo de agora, o Vitor Ferraz falando sobre o Caxias. Então vamos lá, vamos ver o Vitor Ferraz. Os números mostram que é um jogo duro, né, que é um jogo difícil e a gente não espera nada diferente disso, né, ainda mais por se tratar de uma final de turno. O Caxias merece todo o nosso respeito, fez um grande jogo aqui na estreia contra a gente na Arena. Estamos analisando bem os defeitos deles, né, que eles nos deram naquele jogo, os nossos defeitos que a gente teve naquele jogo para melhorar. Tem tudo para ser um grande jogo, a gente espera conseguir se impor e conseguir ser campeão do primeiro turno. Não é um jogo jogado, né? Eu tenho observado o torcedor do Grêmio entusiasmado, que, claro, nós já falamos aqui, uma situação era aquele primeiro jogo, abertura de campeonato, o Caxias já vinha treinando há mais tempo, inclusive, né, o lance do primeiro gol mostra claramente que o goleiro Vanderlei ainda estava fora de ritmo de jogo, não é? Agora já está num ritmo maior. E o próprio Lucas Silva, que é quem dá o passe errado, né? No primeiro gol, ele dá um passe para trás, equivocado, né? Sem o tempo total da bola, e o Tilica rouba e faz o gol. Então, também tem isso. Agora, nessa mesma ótica, a gente pode entender que o Caxias, mesmo que tivesse começado a treinar antes, entrou também em ritmo de jogo, né? Em ritmo de jogo. Mas o Caxias até porque regrediu. Participou daquele jogo contra o Botafogo, onde foi vergonhosamente garfiado pela arbitragem. Sonegaram 2 pênaltis do Caxias naquele jogo. Tá? Eu sempre faço a ressalva, eu uso as expressões que a gente utiliza no mundo do futebol. O garfiado, roubado, operado, essa história toda é da expressão do mundo do futebol. Agora, a intenção eu não posso avaliar da arbitragem nunca. Não posso dizer que houve a má intenção ou que foram apenas equívocos. Isso é do íntimo apenas de quem estava apitando. Então, eu não posso fazer essa avaliação em hipótese alguma. Agora, que, na minha ótica, o Caxias foi garfiado, né, por erro intencional ou não da arbitragem, isso foi. Porque o próprio Diego Real falou como é que era, não era pênalti de concurso, era pênalti de curso, né? Curso. Eu acho também que tem alguns... Que o Caxias está numa descendente. Não, tecnicamente, depois do jogo contra o Botafogo, e aí pode ser um fator anímico, né? Não tem como fazer essa avaliação, até porque eu não acompanho o dia a dia do Caxias, né? Mas se tivesse lá, certamente, né, saberia, mas com certeza é nítido que houve, né, que o Caxias regrediu tecnicamente. O jogo contra o Ipiranga é a prova clara disso, né? No jogo contra o Ipiranga, eu até fiz questão de ver, porque eu não tinha visto o Caxias em outras partidas, eu esperava mais. Claro. Assim, achei que o Caxias, né, poderia vencer com mais naturalidade o Ipiranga, né? Mas o Ipiranga, não foi o que aconteceu. o Ipiranga fez a mesma pontuação do Internacional. Sim, tudo bem, mas é que o fato maior que a do Caxias e do Grêmio, inclusive, mas a pontuação tudo bem, do Ipiranga. só que o Caxias não fez nem perto dos jogos que fez no Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga. Fez aquele jogo espetacular contra o Grêmio, mas eu acho que não dá nem para levar em consideração, né, aquele jogo, porque o jogo foi bom, mas apesar do jogo ter sido bom, os 2 gols do Caxias são um de um erro do Grêmio
claro, que é o erro do passe do Lucas Silva, e o outro de uma boa falta cobrada, mas de um erro do goleiro também, né? Então, jogadas mesmo criadas, o Caxias não fez contra o Grêmio. Mas, o Caxias naquele jogo, ele teve um segundo lance que o jogador do Caxias cai ou se atira pedindo pênalti, Sim. que foi um lance muito parecido com a jogada do primeiro gol. E o que mais? Mais nada. Não, tudo bem. Tanto que mas o Grêmio teve 25 oportunidades de gol naquele jogo contra o Caxias. É que é preciso... Eu nunca gosto de avaliar o resultado final. O resultado final, 2-0 para o Caxias, ótimo, é os 3 pontos para o Caxias, parabéns. Né? Mas o jogo em si, ele não foi aquele 2-0 para o Caxias. Mas né? tu acha que amanhã, então, é Grêmio fácil? Eu de falei, cola erguida? eu já disse ontem aqui no Virando o Jogo, disse na quarta-feira também, mesmo com o jogo do Inter, a gente falou uns minutinhos do Grêmio, para não deixar passar. Falei na Rádio Grenal, volto a repetir, para mim 99% Grêmio. O Caxias não tem nenhuma chance. Eu acho que o Grêmio tem muitas chances, mas eu penso uma palavra do Vitor Ferraz agora há pouco. Vamos ver se nós nos impomos. Imposição, ou seja, se o Grêmio aliado à sua técnica, mas se impor, né, focar e desejar ganhar e disputar cada lance, tanto na criação... Vai desejar ganhar, Flávio? Claro que vai desejar ganhar. Mas quanto aí, Moré, parece que não queria ganhar. Queria ganhar na geração espontânea, que o gol vai acontecer com naturalidade e não vamos nem correr atrás. Aí tu não te impõe. Queira ganhar é uma determinação para tal. E acho que esse ponto isso é fundamental. Exatamente, ele é bastante importante, porque essa motivação e a mentalidade, né? O time pode ter a superioridade técnica que for, mas se não tiver esse foco e essa mentalidade, dificilmente vai conseguir aplicar e se sobrepor. E também da fala dele, só levanta uma coisa que me mostra, é um indício de que o Grêmio está com essa mentalidade correta e focado. Ele fala ali, a primeira coisa que ele falou, os números mostram. Né? A primeira coisa da fala dele é essa, os números mostram que é um jogo difícil. Né? Que é o que o Diogo tinha falado antes da estatística. Exatamente. Ou seja, e o que eu acho interessante há por trás uma consciência disso? Pelo jeito. Exatamente, no clube. Exatamente. O próprio Vitor Ferraz. Não é do jogador, né? O jogador é novo. Esse é um jogador novo aqui na praça, aqui na aldeia. E então o clube, a comissão, está fazendo o trabalho correto. Uma voz correto. corrente, olha, nós precisamos ganhar e só ganharemos se nos impormos. Tem uma outra fala do Vitor Ferraz que acho que encaixa bem no que a gente está falando, Rogério, não sei se a gente pode ouvir, que ele falando sobre a importância do primeiro turno. Porque eu acho que é esse o foco, e eu até tenho tratado isso quando trago informações do Grêmio lá na Rádio Grenal e aqui também, que um dirigente do Grêmio e algumas pessoas do Grêmio disseram o seguinte: o primeiro turno vai ser uma ruptura do que o Grêmio pensa futebol para 2020. Né? Então é muito importante o Grêmio ganhar esse primeiro turno, porque daí vai romper tudo do que a gente viu até aqui. Essa coisa de que não preserva jogador, que joga todos os titulares, vai acabar. O Grêmio vai preservar, o Grêmio vai rodar, o Grêmio vai se importar com outras coisas. Né? Então esse primeiro turno e a importância de vencer ele é extremamente importante para o Grêmio. O Vitor tem falado sobre isso. Vamos ver o Vitor falando sobre a importância do primeiro turno, a vitória. Vamos lá. Cara, eu vejo de suma importância, né? Você já garante uma vaga na grande final, você tem a possibilidade de ganhar o campeonato diretamente, né? Se você for campeão do segundo turno, você tem a possibilidade de, se o Renato quiser rodar alguns jogadores, dar ritmo para aqueles que não estão jogando muito, ele pode fazer também, na medida do possível. Então, é muito importante esse jogo, a gente realmente... É uma final e a gente tem que tratá-la dessa maneira, com toda a atenção possível, porque o adversário merece todo o nosso respeito. Porque no segundo turno o Grêmio vai estar se dividindo com a Libertadores, né? E mais do que dividindo com a Libertadores, Rogério, se a gente parar para pensar, o Grêmio passa a viver a vida do Inter. Sim, porque o Inter não teve essa folga nem nesse primeiro turno. É isso aí. Aí o Grêmio vai jogar quarta, domingo, quarta, domingo. E eu diria que até a situação do Internacional é pior do que vai ser essa situação do Grêmio e do próprio Inter no segundo turno. O Inter entra no grupo do Grêmio, né, na Libertadores. Sim. E aí também tem que levar muito a sério o Campeonato Gaúcho para vencer, né? Para vencer esse segundo turno e chegar numa final. Né? O Inter tem obrigação no segundo turno. Mas o que eu digo é o seguinte, porque na fase de grupos, se você perder um jogo, não quer dizer que você vai estar eliminado. Não, claro que não. Não é eliminatório. E no caso do Internacional agora, nesse momento, tanto contra a Universidade de Chile
quanto com o Tolima, é. são jogos eliminatórios. Claro. Se perde um jogo... Não, mas é que tem um problema grande nisso aí, Rogério, que o Inter criou para si e que o Grêmio, né, agregou para si de positivo. Porque se a gente parar para analisar, digamos que porventura o Grêmio seja campeão amanhã, né, da Taça Evaldo Poeta e vá para a final do Campeonato Gaúcho garantidamente. Ele pode se dar o luxo de preservar jogadores no Campeonato Gaúcho para brigar pela Libertadores. Inter e Grêmio se enfrentam numa semana no Clássico Grenal pela Libertadores, dia 12. Podem se enfrentar no mesmo final de semana já por uma fase decisiva do Campeonato Estadual. E na outra semana eles se enfrentam de novo pelo Campeonato Estadual. Ou seja, é muito complexo para o Internacional, especialmente, que tem vários fatores negativos, né? Em clássicos recentemente, não vence a 6 jogos, né? Jogou bem e perdeu. Vai ter o Grenal do Gauchão naturalmente, dia 21, né? do dia 21. segundo turno. Né? O Inter assim joga como dia... tem Brapel. Inter e Grêmio, se o Inter classificar para a fase de grupos, acho que vai classificar, se enfrentam dia 12, 9 dias depois eles se enfrentam de novo pelo Campeonato Gaúcho, e 7 dias na frente eles já podem se enfrentar de novo pela semifinal. Se porventura de novo, né, o Grêmio, por exemplo, patifou no primeiro turno, né, patinou ali, ficou em segundo. Então é bem complicado, porque o Grêmio pode se dar o luxo de nos 2 jogos do Campeonato Gaúcho preservar. Preserva no Grenal. E aí, indiferente se ganhar ou perder... pode preparar, né? Preparar a equipe. Não, e ele pode correr um risco, né? Que é ganhar. E sem dúvida, isso né, dentro do planejamento, o Inter também queria ter classificado, queria estar jogando amanhã. Né? Queria poder estar nessa condição de, né, muito próximo, poder também dar o descanso que o Grêmio provavelmente vai poder dar para os seus jogadores e revezar e tudo mais. Gostaria de ter se classificado direto também para a Libertadores. Sem dúvida. Porém, eu acho que é isso. Não tendo se classificado, estando disputando agora, eu acho que esse final de semana de descanso para o Inter pode ser muito benéfico no jogo agora da semana que vem. Eu concordo. Então tem, mesmo, né, dentro de uma situação que ela é adversa, acho que tem uma questão aí que acaba sendo, se não benéfica ou positiva, mas assim, pode... foi muito desgastante. Exatamente. Também, o jogo lá, né? Agora, eu já falei aqui, o jogo discorda de mim, mas eu já disse, o Internacional, por toda a situação, todas as circunstâncias do Internacional, tanto de jogo quanto política, o Internacional tem que fazer como, um determinado momento, o saudoso presidente Fábio Koff disse a respeito do Campeonato Gaúcho, que era cafezinho. Foi o Koff que disse isso, né? Cafezinho foi Koff. Cafezinho. E depois o presidente Romildo, um ano depois, disse que era a Copa do Mundo. Pois é. Eu acho... Exatamente isso. Muito boa lembrança. O Campeonato Gaúcho tem essas circunstâncias, de ser, num determinado momento, só um cafezinho e até dispensável, e em outro momento ser uma Copa do Mundo. Tá? Para mim, pela circunstância que vive o Internacional, o Campeonato Gaúcho para o Inter tem que ser um cafezinho. E um cafezinho frio. Eu acho que depende da circunstância, né? Se ele classifica na semana que vem, pode fazer isso. Se não classifica, o contexto e o cenário muda. Né? Tudo bem. Mas o que eu digo é o seguinte, por isso que o Internacional tem que fazer, a gente vai falar em seguida sobre o Internacional. Mas é que se a gente vislumbrar o que viu até agora... É o ano do Internacional, quarta-feira. Começa o ano do Internacional. Se o Inter fica de fora, vamos supor, da final do Campeonato Gaúcho, né, não ganhando nem o segundo turno, né, e depois ele corre o risco de não ganhar nada. Inter vai... mas ok, Flávio. Inter vai pro quinto ano sem Campeonato Gaúcho. Mas não vai alterar. alterar. É um desafio, o Grêmio pode ser tricampeão, né, tem uma série de coisas que o Grêmio Não vai alterar isso para o Internacional. Na vida do Internacional, mas eu não sei, Rogério. se ele tiver classificado para Libertadores, fase de grupo. Por isso que eu digo, a quarta-feira é o começo do ano para o Internacional. É o começo do ano para o Internacional. Tá? Classificando, o Internacional passa a navegar tranquilo. E aí, pode não ganhar Libertadores, pode não ganhar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Não vai alterar a vida do Internacional. Essa direção não vai se reeleger. Ponto. A não ser que seja campeão da Libertadores. O presidente Marcelo Medeiros não vai colocar um substituto. Vai entrar alguém de oposição, provavelmente. Então, nesta feita e desta ideia, eu concordo com o Rogério. Campeonato Gaúcho e nada para essa direção não vai fazer diferença. Tem que pensar futebolisticamente falando, óbvio que o torcedor do Inter quer ser campeão gaúcho. Mas a direção do Inter pensa em alguma coisa que possa dar um respaldo para ele ser eleito depois. É muito mais fácil tu ser eleito campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Medeiros não deve dormir até hoje porque a reeleição dele estava garantida com um outro nome. Tivesse sido campeão da Copa do Brasil um ano depois, né, 2 anos depois de o Grêmio ter sido campeão da Libertadores. Então,
É muito complexo para ele agora também esse fator, e ele montou um time um pouco mais forte justamente para isso, né? Para brigar por isso. Mas antes da gente voltar a falar do Internacional, eu queria, pelo menos aqui no programa, encerrar o capítulo Caxias e Grêmio, né? Falamos do Grêmio aí. Eu queria que o nosso colega, querido amigo Gilberto Júnior, grande narrador da Rádio Caxias e um dos melhores narradores do nosso estado aqui, o Gilberto Júnior viesse mais uma vez ao programa nos trazer as informações do Caxias, que a gente está falando aqui. O Diogo disse que já não está no mesmo nível técnico do início do campeonato. Então, vamos saber o que nos diz o Gilberto Júnior a respeito do Caxias. Vamos lá, Gilberto. Um grande abraço, aos amigos da RDC TV ligados no Virando o Jogo. O negócio é o seguinte, clima de mobilização aqui em Caxias do Sul para o jogo de amanhã entre Caxias e Grêmio, decisão do primeiro turno na Taça Evaldo Poeta no Campeonato Gaúcho. 15 mil ingressos foram colocados à venda. Para o torcedor do Grêmio, foram 5.400. Para quem conhece o Estádio Centenário, lado norte, que fica à esquerda das cabines de transmissão, e a reta oposta, espaço este já com todos os ingressos vendidos. Portanto, 5.400 ingressos destinados à torcida tricolor já estão esgotados. No lado do Caxias, foram 9.600 ingressos colocados à venda, ou pelo menos 9.600 lugares disponíveis, já que 2.900 sócios adimplentes têm condições de ingressarem no Estádio Centenário sem adquirir ingresso. Destes, então, destinados ao Caxias, em torno de 1.000, um pouco mais que isso, também foram vendidos antecipadamente. Somando-se aos sócios, já é algo próximo de 4.000 torcedores grenás que adquiriram os ingressos antecipados. Resta, lógico, o ingresso unitário a R$ 70 e assim a expectativa de um público em torno de 10, 12 mil pessoas no próximo sábado para acompanhar o jogo do Caxias com o Grêmio. Caxias que para esse jogo tem uma dúvida em relação ao ataque, pode ser que o Tilica, recuperado de uma virose, retorne ao time titular, ele que vinha entrando durante os jogos, estava debilitado. O Tilica, se voltar, quem deixa o time é o Vinícius Baiano. O da Silva, que pertence ao Grêmio, é reserva, não vai estar à disposição para esse jogo. Sendo assim, o técnico Rafael Lacerda deve colocar um time com Marcelo Pitol, Ivan, Laércio, Thiago Salles e na lateral esquerda o Bruno Ré. Meio campo com o Juliano, com o Carlos Alberto e o Diogo Oliveira. E aí, essa dúvida. Pelo lado direito, jogando pela extrema, ou o Vinícius Baiano ou o Tilica. Pela esquerda, o Juninho Potiguar. E na frente, Gilmar, o centroavante grená. É isso aí. Clima de decisão aqui em Caxias do Sul. Pessoal que vai subir a serra, o amanhecer do sábado vai ter 8 graus de previsão, né? Vai estar bastante frio para quem vai estar vindo para cá. Durante a tarde não vai chover, pelo menos não tem essa previsão, e a temperatura ali pelos 20 graus. Tá certo? Aquele abraço. Essas foram as informações aqui de Caxias do Sul. Um forte abraço aí para o nosso querido amigo e colega Gilberto Júnior, que amanhã estará transmitindo pela Rádio Caxias, né? Esse jogão lá. Esse jogo, essa decisão, eu também retorno a Caxias. Eu trabalhei em Caxias em 1989 e o primeiro clube que eu fiz setor foi justamente o Caxias. É mesmo? Lá no Estádio Centenário. Trabalhasse na Rádio Caxias ou na São Francisco? Trabalhei no Pioneiro naquela no Pioneiro. época. E depois na Rádio Caxias também. Aí, primeiro eu fiz o Caxias e depois eu fiquei bastante tempo também no Juventude. Que ano foi isso? 89, 1989 e 1990. Tu também tá antigo, hein, velho? Sou antigo. Presidente Enio Costa Milano naquela época. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Pedro Augusto, eu não sei se saiu equivocadamente ali o Vitor Ferraz identificado como lateral esquerdo, talvez seja isso, eu confesso que eu não reparei, mas ele está dizendo que é lateral direito, claro. Todos nós sabemos que é lateral direito o Vitor Ferraz. Então, se saiu foi um equívoco, a gente pede desculpas e agradece ao Pedro Augusto que nos mandou essa correção. De antiguidades, o jeito do Vitor Ferraz, sabe quem é que ele me lembra? Outro lateral que jogou no Grêmio? O Eurico. Não sei se te parece o jeito de jogar, não a aparência física. Tu te lembra um pouco do Eurico, não? Não, eu só me lembro o posicionamento, o jeito que ele se posiciona para chegar na frente, para dar o passe lateral. Não sei. O que eu sei é que eles são bem diferentes é na maneira de falar. Sem dúvida, porque o Eurico era gago, né? Então o Eurico não dava entrevista.
Para você, uma corrida é cheia de obstáculos? Supere o primeiro e inscreva-se no circuito Sesc de Corridas. A etapa de fevereiro aconteceu dia 8 em Atlântida Sul e nós temos agora 3 etapas para o mês de março. Em Caxias do Sul, dia 15 em Caxias do Sul, 22 em Capão da Canoa e 29 em Santa Maria. Você pode conferir a agenda completa no site do Sesc, sesc-rs.com.br, acrescenta /circuito de corridas, você vai ter a agenda, né, do circuito do ano todo e também a possibilidade de se inscrever aí nas provas, tá certo? Então, acesse o site do Sesc. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz e incentivar a prática esportiva é um deles. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta para falar sobre o Internacional. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. 24 e 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul e pelas nossas plataformas digitais para o mundo todo. Antes da gente falar do Internacional, temos muitas mensagens aqui chegando dos nossos telespectadores. Zé Carlos Torres nos acompanhando lá em Brasília, não é? Aliás, uma vitória para o Torres e para todos nós, porque daquele projeto que estava, né, tirando a exigência de registro profissional para os jornalistas, foi excluído, então precisa, para exercer a atividade jornalística, precisa ter o registro profissional. Né? Então, isso aí foi uma vitória lá do José Carlos Torres, através da entidade maior dos jornalistas lá em Brasília. E todos, né, que lutaram, nós, inclusive, da própria Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a SEG, também lutamos por isso. Quem mais está aqui? O Vilmar Silva de Bairros diz: Grêmio vai golear. Dani Digo, boa noite a todos. Ronaldo Nadinho, Ronaldo de Cocal do Sul, Santa Catarina, parabéns pelo programa, não perco um. Paulo César da Silva Oliveira, 3-0 para o Grêmio amanhã. Paulo César de Lomba Grande. Paulo Fagundes, não deu Grenal, mas vai dar Grená. Caxias 2-0 de novo. O Alexandre Barbosa, Ferreirinha é um jogador que poderia estar sendo mais aproveitado nos jogos e pode ser um diferencial em caso do Grêmio sair na frente do placar amanhã. Ser Caxias teria que se abrir e o contra-ataque, com a habilidade dele, pode liquidar a partida. É a opinião. Hélio Camargo também conosco, Guilherme Paz está nos acompanhando, grande abraço para o Guilherme. Aliás, o Guilherme tem que vir aqui, à noite também. Eu convidei ele, só que é praia agora. Tá, o Hélio Camargo, até no programa foi falado da atuação do Inter contra o Tolima, classificado como uma atuação horrível, mas, na minha opinião, vi um desempenho melhor do que a atuação no Grenal, posse de bola, mesmo fora. E o que pode ser discutido é a vontade de fazer gol, mas gostei da atuação do Inter. O Tolima não é time sem experiência, não. Tá? Nosso colega Otávio Hoffmann da SEG também está conosco. Tá? E tem outras perguntas em seguidinho. Apenas o Internacional, tá? Uma manifestação do técnico Eduardo Cudê, de que nós estaríamos muito focados nos erros ou no que falta ainda para o Internacional, como a falta de profundidade e tal, e que a gente não analisa o que mudou já no time do Internacional. A mudança tática que está sendo feita, e mais ou menos isso aqui, que falou o nosso telespectador, a posse de bola, o Internacional é propositivo, não é mais apenas um time reativo. O Cudê está certo, a gente está exagerando, vendo só o que ainda precisa o Internacional, não estamos enxergando o que já mudou o Internacional? Eu acho que o Inter melhorou em relação ao ano passado, né? O Inter, eu acho que apresenta talvez assim
uma iniciativa maior no meio de campo para chegar à frente, procura criar situações de gols, independente de onde está jogando. Então isso é um aspecto positivo, parece que tinha um certo sentimento de inferioridade, né? Quando jogava fora, principalmente, né? Ficava mais atrás, chegava pouco na frente, só chegava quando já estava levando 1-0. Então agora parece que há um equilíbrio maior, mas o grande questionamento no Inter é a questão ainda dessa saída de bola, né? desse volante que fica atrás do zagueiro, que na minha opinião, quando tu sai com a bola, tu já te projeta para a tua intermediária, tu já está percorrendo um caminho para chegar no outro gol. O Inter agora está fazendo o contrário, ele dá um passo atrás, né, para trocar passes ali e aumentando o risco, porque daqui a pouco esse passe pode dar errado e aí tu está muito perto do teu gol. Então, esse é o questionamento. Quando é que vai virar isso aí? Porque é uma nova maneira de jogar, mas será que o Inter tem jogadores com as características que ele imagina para desempenhar bem esse estilo de jogo? Esse é o questionamento. Eu penso assim, ó, eu não gosto muito de expressões, mas tem uma expressão bem, né, tradicional gaúcha e, né, da expressão brasileira também, que é cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? O torcedor do Internacional é assim, né? Ele sabe tudo o que passou dos últimos anos, né? Viu um treinador espetacular passar por aqui e quando um erro aconteceu, simplesmente as coisas foram destruídas. Qual é o treinador espetacular? O Aguirre, né, que levou um time médio para bom para uma semifinal de Libertadores, e o Jefferson teve um erro individual que acontece, né? Ele fez aquele gol contra o Tigres fora de casa e o Inter acabou eliminado e automaticamente ele foi demitido, e aí o Inter mudou tudo, trouxe o Argel e simplesmente mudou da água para o vinho. Então o torcedor do Inter tem esse medo, que as coisas vão mudando, que se apaixone muito rápido por alguma coisa e dê tudo errado. Aí teve o Odair, que deu certo, mas o torcedor gostava e não gostava, perdeu a Copa do Brasil, então tem esse temor, né, de que até onde isso é bom, até onde o Kudê é bom, até onde essa ruptura é boa. Claro, e eu acho que esse é o ponto, né, Diogo? É uma ruptura. É isso. Né? E a gente não pode perder isso de vista, certo? O Inter vinha com um modelo e uma ideia, né, um conceito de futebol muito diferente nos últimos 2-3 anos. Né? Primeiro em virtude de uma necessidade, depois em virtude do que acabou sendo uma situação com o próprio Odair, e o Odair também tentando se entender como treinador. Né? Essa foi uma grande verdade, ele tentando se entender como treinador, e aí conseguiu encaixar um time no primeiro ano, no segundo ano não conseguiu fazer esse time jogar mais do que fez no primeiro ano. Né? E agora o Inter traz um treinador que tem um conceito de futebol que é diferente. E aí fazer com que praticamente esse mesmo grupo, esse mesmo time jogue de uma maneira diferente, leva tempo. A coisa lá fora, por exemplo, que eu mais escuto dos treinadores falar também é isso, não tem mágica, né? O que tem é trabalho e treinamento, é condicionamento. Porque essa é a questão. Jogar de um jeito diferente é condicionamento, né? É condicionar o jogador a entender como que é o jeito diferente de jogar e aí executar aquela diferença. Executar aquela diferença como? Em termos de posicionamento, movimento e também de atitude. Né? Tem essa série de coisas. E eu acho que assim, é uma mudança muito grande. Talvez não se tenha os jogadores ideais ainda para o que está tentando fazer. E aí entra uma questão. A questão da característica. E eu acho que assim, isso está sendo ainda mais... Tem um agravante de necessitar do resultado de uma maneira tão rápida agora, nesse primeiro mês. Né? Então, assim, tem tudo isso para se levar em consideração. Eu, como, né, alguém que acompanha, que é torcedor e acompanha o time bastante, me agrada muito já a postura, né? O que está se tentando fazer. E aí, sim, tem alguns problemas. Eu acho que a saída de bola ainda é um problema, né? Os dois laterais avançando e talvez não dando ainda em avançar a profundidade que eles precisam dar também. Acho que está atrapalhando um pouquinho. Vi no estádio os jogadores, inclusive, discutindo entre si durante o jogo para acertar os encaixes de movimentação e de marcação, tanto contra a Laú quanto no próprio Grenal. Então, acho que... E foi interessante no próprio Grenal, perdeu um jogador, mas veio no segundo tempo com uma situação tática um pouco mais simplificada. Pois é, né? mas aí é que simplificou a questão. Melhorou, mas aí fugiu da característica original dele. Então quer dizer que essa característica original
É a melhor? Não, eu acho que ela é um um pouco mais complexa, né? Eu acho que ela traz na ideia, na concepção, uma série de questões que, se bem executadas, são vantajosas. A própria posse de bola já é uma questão em decorrência desse novo modelo e da própria questão tática que ele está trazendo. É que tem né? o mundo real e o mundo ideal, né? Exato. No mundo real, o Kudê tem o Lindoso. No mundo ideal, né, ele teria o Nath Fernandes. Né? No mundo real, né, ele não teria o Moisés. Ele teria o Vitor Luiz, do Palmeiras, que o Inter não conseguiu. Né? Então tem o mundo real e o mundo ideal. O mundo real é o Moisés, que era a segunda opção, terceira opção, e assim vai, né? Mas na fala dele, se a gente pegar isso também, Diogo, na fala dele de que assim, existem já coisas que estão melhores, existem melhorias, eu concordo com isso também. É que, de novo, é uma série de coisas e não é um sistema fácil. Os jogadores não estavam acostumados com isso. Tem complexidade nessa execução. Por isso que eu digo, no próprio Grenal, quando simplificou, o Inter conseguiu jogar mais. Por quê? Porque é menos complexo. O sistema que ficou no segundo tempo do Grenal já está adaptado é na menos mente dos complexo. jogadores. Exatamente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já posso deixar o programa para ele? Pode deixar. Tranquilamente? Já posso deixar? Acho que vai bem. Bom, olha aqui, o Tião Cádiz está dizendo, estamos na audiência aqui em Curitiba, Dali Grêmio, nosso colega Thiago Rocha também está conosco, Sérgio Luiz Rite Moreira, lá em Caçador, Santa Catarina, o Anderson Fernandes está dizendo amanhã, Caxias 1, Grêmio 2. Tá? E tem uma pergunta aqui de um telespectador que está aqui, vem cá fazer a pergunta ao vivo, vem cá. Vem cá, rapaz. Vem cá fazer ao vivo a pergunta para o teu pai aqui, vem cá. Vem com o vô aqui. Vem cá, vem fazer a pergunta, vem aqui com o vô, vem aqui, entra aqui, vem cá. Senta aqui, isso, tá? Bom, para quem não pegou o início do programa, né, o Ramiro é o meu filho, se foi de novo, Beto, a TV ali, passou ali por cima, aí acabou, tá? Então tem jeito, tá? E o Ian, qual é... O Ian é cidadão britânico, né? Nascido lá em Londres. Qual é a pergunta que tu quer fazer pro teu pai? Você fala. Fala alto. E aí? Não. Diga. Não. Tá com vergonha agora? Sobre a... O que a gente fala lá? Sobre o quê? Premier League. A Premier League. O que que o papai fala aqui da Premier League? O que você queria falar no carro? A gente fala então dos times da Premier League. Quem são os times que estão liderando a Premier League? Que podem jogar Champions League ou Europa League, né? Quem é que está liderando? É o Liverpool. E qual que é o teu time lá? O Manchester City. Manchester City. E o Manchester City não pode contratar ninguém agora, não vai jogar. 2 anos de punição. 2 anos de punição, não pode participar da Champions League. Mesmo se classificar, não pode jogar. O que é mais engraçado é que se for campeão também não pode, né? Exatamente. A regra deixou bem claro que se for campeão não pode, o que eu acho um absurdo, mas... E vamos nos preparar aqui, esse é um assunto que a gente vai, essa semana já surgiu, né? E a semana que vem deve ter mais força ainda depois do Carnaval, entrada de março, que é o fair play financeiro que a CBF quer implementar aqui. É mesmo? Né, no futebol brasileiro. Porque nós exatamente, quando se falou nisso, dessa diferença técnica, quando um time adquire tais e tais jogadores, nós estamos vivendo isso hoje com o Flamengo, né? E tem um detalhe importante, né? É uma coisa impressionante. Se a gente realmente viver do fair play financeiro, hoje existiria um clube gaúcho que teria punições por conta do fair play financeiro, e não seria o Inter, seria o Grêmio. Seria o Grêmio, né? Seria o Grêmio, que não conseguiu acompanhar o que seria o imaginário do fair play financeiro no futebol da Europa, né? Não o que pretende se implementar aqui no Brasil, claro. mas mesmo assim... Nesse levantamento, o clube brasileiro que estaria melhor colocado no fair play financeiro é o Atlético Paranaense. Sim. O Internacional aparece como segundo, porque leva-se em consideração o patrimônio em relação ao endividamento. E o grande problema do Grêmio, tá, é que o Grêmio não tem esse patrimônio. Vai ter esse patrimônio quando a arena for do Grêmio. O patrimônio do Grêmio é utilizado, né? Que é o Estádio Olímpico. Esse é o grande problema. Até talvez converia explicar melhor, porque eu, por exemplo, não estou muito por dentro, não sei direito. Sim, não, mas isso vai ser explicado e tu vai, né, tu vai receber todas as explicações. Não precisa ficar preocupado. Não, estou pensando em telespectador. Mas é só por conta disso. Essa posição que o Grêmio está, como disse o Diogo, é em função disso. E tem um detalhe, né? Hoje também
Hoje ou ontem, acho que foi hoje até, foi divulgada uma lista dos clubes que mais devem para a União, né? Foi ontem. O Corinthians é o time que mais deve, né? E eles levaram em consideração todas as dívidas menos o estádio. Menos o estádio. E aí a inversão da polaridade, né? O Grêmio não está na lista dos 10 primeiros e o Inter está, né? Em 8º. Então, também tem esse peso aí de como é feito esse cálculo, né? E que poderia pesar. Eu não sei o quanto os clubes brasileiros vão poder aguentar se houver uma criação de uma ideia de fair play financeiro muito parecido com o que há no futebol europeu, né? Apesar que os europeus, né, por mais, né, e aí, né, sem qualquer tipo de ideia, mas eles têm um pouco de brasileiros também, né? Sabem burlar bem o fair play financeiro, os clubes europeus, né? Não sei como, mas eles aprenderam também a fazer isso, né? Então, eu não sei se o Brasil também não vai acabar, inevitavelmente, uma hora ou outra também fazendo isso, né? E o curioso caso que eu sempre cito do clube que burlou o fair play financeiro foi o PSG, né? Sim. Com a contratação do Neymar e a contratação do Mbappé no mesmo ano, só que por empréstimo, né? E a renovação, parece, do salário do Mbappé agora foi, assim, astronômico. Astronômico, né? Ele ficou ganhando aí, não sei quanto, 4 milhões de euros, parece. Só que aí, como já não havia mais o gasto, eles venderam uma série de jogadores no ano anterior, acabou equilibrando, exatamente. O Roberto Roque, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, Dali Grêmio. Tá? O Hélio Camargo diz aqui: amanhã estarei torcendo muito para o juiz ter uma boa atuação. Respeite o time do Caxias. Se der um lance, saiba ter uma conversa sem tomar a covardia de dar cartão para mostrar que manda. Uma boa conversa resolve. Pode ser que o Grêmio ganhe sem ter alguém expulso, pois isso está sendo ridículo. Ganhar com um a mais, ou a menos, no caso. Vai ter VAR amanhã, né, também. É bom sim. A federação, em boa hora, tomou essa providência. E é de Minas Gerais, né, o árbitro do VAR, né, o Igor Benevenuto. Importante é que tem o VAR. O que faltou que o vô não disse aqui? Hein? Fala. Do Premier League. Do Premier League. Ô pai, quer dizer aí quais são os times que estão classificados? Qual é hoje a escalação da Premier League? Então, hoje a Premier League tem o Liverpool liderando e fazendo uma campanha absurda. O que eles estão conseguindo fazer na Premier League, estão buscando os recordes que foi do Manchester City, que foi batido, né, na temporada passada, ou retrasada, na verdade, acima de 100 pontos. O Liverpool está muito, muito próximo de chegar. E também bateu um outro recorde que era do Arsenal, que é o único time que foi campeão invicto. Né? O Arsenal tem aquele time que era do Henry, do Gilberto Silva, inclusive, que foi se não me engano, foi um ou dois times invictos. Agora tem mais o Leicester na 3ª posição e o Chelsea na 4ª posição. O Leicester está na 3ª? Leicester na 3ª posição. O Leicester surpreendendo de novo, como da mesma forma que foi campeão. E aí na Europa League teria nas posições em 5º o Tottenham, em 6º o Sheffield United, que é um time que jogou a Championship, a 2ª divisão deles no ano passado, subiu esse ano, na frente do grande e poderoso Manchester United. Então esses são os 7 primeiros. E quem seria rebaixado? Rebaixado hoje tem um time muito tradicional que é o West Ham, que seria rebaixado, o Watford, que é um time da região de Londres, e o Norwich, que também subiu ano passado. O Watford que está o João Pedro, jogador do Fluminense, está por lá, né? Mesmo da mesma leva do que acabou tirando daqui o Richarlison também. Exato. É o mesmo que está fazendo um grande campeonato pelo Everton. Muito bem. Escuta, tem como dar luz ali pro Flávio Fiorin? Quer deixar na escuridão ali. Dá uma luz ali pro Flávio Fiorin, já está microfonado, os convidados também. Não, tem alguém que não está microfonado ainda. Quem é que... Hugo Larroque, grande Hugo Larroque. Flávio Fiorin. Tudo certo? Tudo bem, eu que te pergunto aí, como é que está aí? Você está substituindo mais uma vez a altura, o seu Cadu? Quem mais que está? Atrás de ti e atrás da câmera aqui. Está o Copete e está Carlos Gavião. Já ouviu falar no Carlos Gavião? Carlos Gavião, claro. Grande garota. Faz tempo que não aparece. Campeão, isso aí. Muito bem. Então tá, um bom programa. Bom 2 toques aí. Tá bem acompanhado aí? Tô muito bem acompanhado. Pena que já vão embora amanhã, vão voltar, né? 2 semanas é pouco Passa tempo. rápido, né? Mas tudo bem. É tão bonito ouvir o português dele, mas com o sotaque do inglês meio fortezinho. Bom,
Quero agradecer Diogo Rossi, Flávio Valente. Grande abraço. Meu filho, Ramiro. Eu te agradeço. Né? Só lembrando, o Ramiro estava falando essa questão tática, ele tem o curso, o primeiro estágio, né? Da FA, da Federação Inglesa, exato. De- E quero só deixar um técnico. abraço pro Marcelo Pitol, com quem eu joguei na minha época de juvenil do Grêmio. Espero que ele faça um grande jogo amanhã. Tá. 14º gauchão do Pitol, viu? É isso aí. Um baita certo. jogo, mas sem evitar, quem sabe, uma derrota. Pode ser um baita jogo. Muito obrigado a todos, obrigado pela audiência de vocês. Fiquem agora com o Dois Toques e nós voltamos segunda-feira com o Virando o Jogo. Dá tchau pro pessoal. Tchau, tchau, tchau. Jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.